Olá, amigos concurseiros, professor André Barreto, tutor jurídico, tudo bem? Para aqueles que estão se preparando para as carreiras policiais, hoje nós vamos disponibilizar um conteúdo instrumental que é considerado um pontapé para os teus estudos, para a tua preparação. Aqui nós vamos desenvolver uma noção básica do que vem a ser o direito penal e a partir dela tu ter um estímulo para que tu possa iniciar os teus estudos. Esta pequena aula, ela tem por objetivo aquelas pessoas que estão iniciando sua preparação, que decidiram realmente enveredar nas carreiras policiais, mas que estão iniciando seus estudos e pensam consigo, eu não tenho nenhuma noção ainda de direito penal, vou começar do zero. Então, o que é que eu preciso ter como perspectiva da disciplina que eu vou iniciar a minha análise, os meus estudos? Está aqui. Aqui eu preparei 3 tópicos considerados extremamente relevantes para você. Conceito, características e a importância. Mais uma vez, isso aqui é cobrado em concurso, não tem a menor dúvida. Além de ser cobrado como temas específicos, também passam a te dar um embasamento para que tu possa iniciar teus estudos. Isso aqui é como se fosse a primeira marcha do carro, aquela que você engata, que é a marcha de força para você poder tirar o carro da inércia. Não representa uma base geral, mas eu costumo dizer que é aquele conteúdo primeira marcha, que tira o carro da inércia, realmente coloca você em movimento dentro do estudo do direito penal. Primeiramente, conceito. O que é que vem a ser o direito penal? Nós vamos dizer que o direito penal é o ramo do direito público, que cuida do estabelecimento de condutas que são consideradas crime ou contravenção e, ao mesmo tempo, o estabelecimento de reprimendas e sanções. Dentro dessa perspectiva, você já imagina que a atuação do direito penal é uma atuação rígida, é uma atuação polêmica, extremamente emblemática. Por quê? Porque ela só atua realmente quando ela precisa apurar uma responsabilidade grave diante de uma conduta de natureza lesiva, ou ao patrimônio, ou a um indivíduo específico, ou a toda a sociedade, ou ao Estado, à administração. Então se diz que o direito penal ele é um direito de atuação grave, de atuação intensa, exatamente por conta do seu objeto. Ele estabelece condutas que são consideradas dentro da realidade da infração penal, ou crime, ou contravenção, e além disso precisa estabelecer as sanções, um sistema de retributividade e de reprimendas a quem intenta-se, mesmo diante dos proibitivos implícitos, Obviamente a norma penal ela não vai dizer é proibido isso, é proibido aquilo, mas é inegável que existe internamente a construção da norma um proibitivo interno, porque diz lá matar alguém, ele não diz é proibido matar, mas a partir do momento que ele diz matar alguém, pena, e estabelece uma penalidade para aquilo, existe um proibitivo interno, não mate, porque se você matar a consequência será essa. Então essa definição, entender qual é o objetivo do direito penal é importante. Dentro desse conceito, você estabelece 4 palavras-chave. Primeiro, direito público. Direito penal é um ramo do direito público. Nesse contexto, ele cuida de uma função estatal específica. O direito público ele é o direito que vai reger a atuação estatal quando o Estado precisa se preocupar com a supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Sempre que o Estado precisa se impor, precisa exercer o poder de império que tem, em face da necessidade legítima, legitimidade política, de agir no sentido da adesão social em detrimento e da paz social e da necessidade de prevalência do interesse coletivo sobre os interesses individuais, nesse momento, a norma retora, a norma que conduz a atuação do Estado, são as normas de direito público. Então aí você já imagina que é inegável a natureza pública do direito penal. E os outros 3 pontos-chave têm a ver com crime, contravenção, sanções e reprimendas. Então você tem as infrações penais, que se dividem em crimes e contravenções. Lembrando que as contravenções são crimes de menor potencial ofensivo, crimes anões, como se diz, e as sanções e reprimendas, ou seja, precisa ter consequência. Não adianta eu definir uma tipologia penal, estruturar todo um conjunto de condutas incriminadoras que possam ajudar a formar, estruturar uma responsabilidade, te tirar do teu estado de inocência e não estabelecer nenhuma consequência para isso. Então está aí o conceito do direito penal.
A partir desse conceito, nós começamos a definir um perfil do direito penal, né? A partir de um conjunto de características que ele vem a ter. Primeiro, o direito penal ele é cultural. Cultural por quê? Porque, basicamente, assim, não só o direito penal, mas todo o direito ele passa a ser influenciado, né? Ele passa a receber uma modelagem da cultura. É óbvio que a cultura ela evolui, a cultura ela se redimensiona em alguns pontos, ela incorpora novos elementos a partir de uma evolução histórica, e por conta dessa perspectiva, isso reflete diretamente dentro do que se concebe ou não como crime. Basta você imaginar o tratamento jurídico que o direito penal vem dando, por exemplo, já deu à questão do adultério, descriminalizou, e hoje em relação à questão da conduta do usuário de drogas ilícitas, né, que hoje se discute muito se houve uma despenalização, uma descriminalização, né, mas é óbvio que dentro desse contexto se mostra que há um tratamento diferenciado, né, que se dá especificamente para o usuário dentro do contexto em que ele seja usuário, não no contexto do tráfico. Bastante atenção quanto a isso. Então mostra que a cultura ela evolui no sentido de redimensionar, não só descriminalizar, não só despenalizar, como também de criar tipologia penal a partir de algo que a cultura ela vai redimensionando e vai construindo, né? Tenta imaginar como a influência da cultura digital, por exemplo, da cultura cibernética, vem influindo no sentido de ampliar o escopo da tipologia penal, de ampliar o rol de condutas criminais nessa área dos crimes cibernéticos, por exemplo. Então é inegável a influência da cultura. Ele é normativo, porque ele depende de uma norma, ou seja, nós temos um dos princípios mais importantes do direito penal, é o princípio da legalidade. Então nós necessitamos de normas, e algumas dessas normas, elas ganham um destaque principalmente no sentido da legalidade, ou seja, você tem uma tipicidade, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, nesse aspecto, a lei, em sentido estrito, ela é importante. Além disso, nós também temos a importância dos princípios, não só constitucionais, como infraconstitucionais do direito penal. São decisivos. Você precisa estudar demais os princípios, né, porque eles passam a ser uma salvaguarda importante na análise de certas questões. Às vezes até ela escapa à norma, você não conseguiu memorizar direito, mas pela concepção correta da análise de um princípio, você consegue resolver a questão, ou aquele quesito de uma determinada questão. Além do normativo, nós temos a característica valorativa. Lembre que na definição das condutas, que são consideradas crimes, a norma penal ela acaba estabelecendo uma espécie de juízo. Ela estabelece um julgamento de uma conduta. Se uma conduta precisa ser considerada como criminal, ou seja, é algo que deve ser punido e responsabilizado criminalmente, você já imagina que há um juízo negativo. Então, quando eu digo que promover a ocultação de bens e valores, ou de origem ilícita é crime, eu estou dizendo que essa conduta é uma conduta de valoração negativa. Então, a partir do momento que se define condutas, eu estou fazendo juízo de valor. Quando eu digo que uma coisa é uma bagatela, ou seja, tem menor potencial ofensivo, maior potencial ofensivo, nesse contexto eu estou valorando a conduta como positiva ou negativa, que aqui é valoração negativa tipicamente. É sancionador, porque lembre, a gravidade da conduta penal porque ela atenta, aquela conduta criminal, ela atenta contra o ordenamento jurídico como um todo. Ela é uma afronta, sim, à vítima. Existe um sujeito passivo daquele crime, não tenha dúvida disso. Existe um bem jurídico que está sendo afrontado. Mas antes de mais nada, existe uma afronta ao ordenamento. O ordenamento ele tenta trazer a paz social. O direito ele é o ordenamento das relações sociais. Um dos objetivos dele é trazer a paz. E o direito penal, a conduta, o crime, ele é o que mais afronta esse propósito do direito. Então, aciona a sanção exatamente por essa afronta grave que se faz ao ordenamento. Ele é instrumental porque, além de todas as características que ele vem a possuir, ele tem como função tutelar, proteger bens jurídicos específicos. E aqui entra o conceito da chamada dignidade penal. Os bens jurídicos recebem uma avaliação de dignidade penal. E quanto maior essa dignidade penal, maior tende a ser
a gravidade da pena. Né? Então, dentro da lógica da proporcionalidade, quanto maior a dignidade penal do bem jurídico, maior tende a ser a intensidade sancionatória e da reprimenda aplicada, né, àquela conduta. Então, instrumentalmente, o direito penal ele protege e tutela bens jurídicos. Ele é fragmentário, porque ele não vai proteger todos os bens jurídicos. Né? Essa avaliação a partir da dignidade penal do bem jurídico é para que ele selecione os bens jurídicos dentro de um grande, vamos supor, imagine um conjunto amplo de bens jurídicos, ele fragmenta, ele separa, ele segmenta e dizendo, esses aqui precisam ter maior dignidade penal, precisam ser protegidos, esses aqui não necessariamente precisam ser objeto imediato da proteção do direito penal, podendo vir a ser num contexto posterior. Então, essa fragmentariedade que se faz de segmentar e selecionar os bens jurídicos a partir do critério da dignidade, que permite realmente estabelecer uma tutela mais direcionada, mais efetiva e mais eficiente e mais pontual dos bens jurídicos. Subsidiário, porque ele atua, né, como última ratio, ele atua como último direito a ser acionado. Então aqui é bem simples. Os outros ramos do direito são suficientes, têm disciplina jurídica e efetividade suficiente para resolver o problema? Então, quando é que você chama o direito penal? Quando os outros ramos do direito, direito civil, direito tributário, qualquer outro ramo do direito, não for suficiente para resolver a questão. Ou seja, é necessário que se chame o direito penal, porque só ele, naquele contexto, consegue resolver, consegue realmente trazer a paz social, trazer aspecto de resolutividade àquela contenda que se instalou. E é garantista. Eu particularmente, professor André Barreto, não as bancas de concurso, considera que de todas as características, a última é a mais especial. Porque ela é o que vai impedir que todas essas características construam um direito penal desarrazoado, um direito penal opressor, um direito penal injusto, um direito penal que só criminaliza pessoas que não têm condições financeiras ou instrumentais de resistir a ele. Né? Então, basicamente dentro, e é um princípio que está bastante alinhado com a nossa dinâmica constitucional, de que o Estado exerce um poder que não é dele, ele exerce um poder do qual ele não é o titular, porque o titular é o povo, e nesse exercício ele precisa ser contido, para que ele não seja exercido de maneira desarrazoada, de maneira ilegítima, de maneira desproporcional. Né? Então, inserido no conteúdo da norma penal, nós vamos ter garantias essas que inicialmente estão previstas internacionalmente no corpus dos direitos humanos e internamente nos direitos fundamentais, na Constituição Federal. Então, essas garantias, né, que basicamente estão associadas à própria realidade dos direitos fundamentais, então você tem os direitos e precisa ter as garantias para exatamente assegurar que o Estado ele terá o seu poder limitado quando ele sai dos trilhos da constitucionalidade. Toda essa realidade ela tem que estar presente na norma. Então a norma ela é reprimenda, a norma é sanção, a norma é subsidiária, ela precisa em certos momentos estar a norma penal cumprindo o seu dever de maneira categórica, mas sem desrespeitar os direitos fundamentais. Então você tem a presunção de inocência, você tem a necessidade do juiz natural, você tem a necessidade do contraditório e da ampla defesa, você tem a necessidade de garantir a integridade física e psicológica daqueles que estão sendo investigados, daqueles que estão submetidos a um processo criminal. Né? Então o Estado, a pretexto de cumprir a sua função penal, ele não pode se igualar àqueles que eles estão combatendo, daqueles que eles estão tentando reprimir a sua conduta. Né? O que nos separa, o que separa o Estado e o que separa, né, a persecução penal legítima daqueles que resolveram buscar outro caminho, outra saída, uma saída dentro da realidade do crime, o que nos separa é exatamente essa preocupação garantista. Nós temos que atuar dentro do ideal do justo e para isso, mesmo aqueles que cometem graves crimes terão que ter garantias mínimas sendo respeitadas. É isso realmente que marca o Estado constitucional, social e humano
e democrático de direito. E por fim, visto o conceito e as características, nós já conseguimos de maneira indubitável definir a importância do direito penal. Inclusive hoje, atualmente, nós temos o direito penal, ele está em voga, muito embora ele seja subsidiário, muito embora ele seja fragmentário, muito embora ele seja a última das últimas medidas a serem tomadas quando haja realmente extrema necessidade, né? Hoje ele ganha um protagonismo, né? O Estado ele adota hoje uma postura de combater os crimes, né? A polícia, o Ministério Público, elas adotaram um perfil realmente combativo em relação à criminalidade. Alguns crimes específicos são combatidos de uma maneira bem mais categórica. Por exemplo, podemos destacar nos últimos anos uma intensa atividade no sentido de reprimir, né, de identificar e reprimir os crimes contra a administração pública, e com base nisso gera toda uma contenda que se desenvolve primeiramente no inquérito policial, depois se desenrola no âmbito do judiciário, e isso ganha uma repercussão midiática extremamente contundente, e algumas pessoas tendem a politizar uma atividade necessária que o Estado precisa exercer, né? Então toda essa conjuntura, ela cria um ambiente onde o direito penal ele ganha um destaque maior. É óbvio que o Estado investe hoje realmente nas carreiras policiais, em todos os níveis, não só de polícia militar, as polícias judiciárias, e isso passa a te dar um espaço muito grande e uma segurança muito grande que tu pode desenvolver uma preparação sustentável, né? Exatamente para que tu possa vir a estar ingressando na carreira pública, nas áreas policiais, se é o teu interesse. Então eu posso definir hoje a importância do direito penal em dois níveis. Primeiro, a sua importância institucional, ou seja, hoje o Estado demanda o direito penal em face da identificação de uma postura meio que banalizada da conduta criminosa no país, e uma postura também instrumental no que se refere aos concursos públicos. A partir que o Estado investe muito na sua persecução penal, ele precisa de pessoal para fazer isso. E a partir daí surgem as demandas do concurso, e a partir daí tua preparação ela ganha uma força maior, porque tu sabe que tu vai ter disponível muitos concursos nessa área. Então aproveita esta onda das carreiras policiais e forma uma preparação sustentável, né, que te organize tanto para a área da polícia militar, como da área da polícia civil, como polícia federal. Muito embora na área das polícias judiciárias, né, da polícia civil, no âmbito estadual, da polícia federal, seja ela policial federal, seja ela rodoviária federal, você vai ter uma diferençazinha essencial na estrutura de preparação, né, mais ampla do direito penal para as carreiras da polícia judiciária. Mas mesmo assim já é um pontapé, já é uma forma, porque você pega conhecimentos básicos para a polícia militar e a partir daí é um pulo, é um salto qualitativo bem tranquilo de ser realizado quando você precisa verticalizar, aprofundar seus estudos para fazer polícia civil ou realmente polícia federal. E ainda tem a questão realmente da cobrança do nível superior, mas independente disso, é um ramo extremamente interessante para tu desenvolver os seus estudos. Tá aí, conceitos, características, importância. Valeu, tutor jurídico. Não esquece, em tempos de crise, o melhor lugar para se estar é no cargo público. Valeu!